Salmo 119, verso 89, a palavra do Senhor nos diz assim, até o versículo 96. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não foste a tua lei ter sido o meu prazer, há muito teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus e nosso bendito Pai, na tua palavra, ó Deus, encontramos vida. E diante dela nós estamos, ó Deus, e reconhecemos que somos indignos dela, mas suplicamos o favor do Senhor, suplicamos a graça do Senhor, para que fales ao nosso coração poderosamente, por meio do teu Santo Espírito. E isso para a glória do Senhor e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos à 12ª letra desse alfabeto, do alfabeto hebraico, e aqui nós temos a letra que corresponde ao nosso L, Lamed. Aqui nós estamos no meio do Salmo 119, chegamos à metade desse Salmo, e aqui o salmista, ele vai trazer de forma muito elucidativa a eternidade e a imutabilidade do decreto divino. Então o decreto divino, ele é eterno, o decreto divino, ele é imutável. Essa letra, Lamed, ela é uma proposição, então só a letra em si, ela é uma proposição. O que não acontece o mesmo com as outras letras, mas essa letra ela é primeiramente uma preposição. E ela tem a utilização para indicar especificamente uma direção, indicar um destino ou mesmo um resultado, o resultado de uma transformação ou de uma mudança. Mas também ela pode exprimir localização de tempo ou de espaço. E aqui então nós vimos essa abordagem onde o poeta, ele não tem dúvidas, e o povo também não deveria ter dúvida alguma sobre a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Eles não poderiam em momento algum achar que a palavra de Deus seja flexível, que a palavra de Deus seja mudável, mas ela não muda, ela permanece a mesma. Dois atributos aqui que estão intimamente ligados ao Senhor da palavra, eterno e imutável. Sua palavra é eterna e sua palavra nunca muda, jamais passará. Ela é imutável, ela é eterna, ela não muda e ela não passa. Olhe os versos 89 e leia comigo, por favor, o 89 e o 96. O último verso, o primeiro e o último desse acróstico. Vamos ler juntos. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Então veja que essa expressão para sempre, ela está denotando aqui aquilo que não tem fim. E no final vai mostrar claramente essa infinitude, como dizendo, é ilimitado. Então ele vai apontar claramente para sempre e ilimitado é o teu mandamento, é a tua palavra, Senhor. Essa certeza, irmãos, nos leva para longe de todo e qualquer tipo de erro teológico que se refere às Escrituras. Aqueles que buscam por novas revelações, aqueles que preferem tradições de homens, estão rejeitando não só a eternidade e a perfeição das Escrituras, mas estão rejeitando a sua completude.
como se a palavra do Senhor precisasse de algo mais, como se a palavra do Senhor não fosse perfeita. Então se busca, então se procura por outras revelações, ou se agrega a tradições de homens, ou se agrega a as tradições da igreja. Claro, nós seguimos a tradição dos apóstolos, mas ouvindo o que os apóstolos disseram revelacionalmente, aquilo que é registrado nas Sagradas Escrituras. É isso que nós seguimos, é o que nos importa, e não darmos as mãos àqueles que pensam, ou pelo menos agem como se a palavra de Deus ainda não estivesse completa ou terminada. O puritano Matthew Henry diz que as promessas do Senhor permanecem firmes para todas as gerações. Ela nunca fica ultrapassada, ela nunca está atrasada, ela não fica para trás por causa do tempo. Então é assim que nós devemos olhar para as Escrituras e ensiná-las aos nossos filhos, dizendo: elas são palavras de vida. Nós precisamos inculcar nos nossos filhos a confiança que eles devem ter das palavras de Deus. Nós precisamos ler para elas, meditar com elas e dizendo: é a palavra de Deus, inerrante, imutável, autoritativa, aquele que diz quais são e quais devem ser os segmentos dos homens. Ainda citando Matthew Henry, ele diz que aqui no verso 96, Davi mostra a futilidade e a insuficiência do mundo para fazer qualquer um feliz. Somente os tolos seguem por esse caminho, diz ele. Toda a criação, ou a perfeita criação, tem o seu próprio limite. Veja, verso 96. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite. Independente do que quer que seja nessa terra, é limitado. Qualquer coisa que seja, a família, qualquer homem, instituição, é limitada. Todos são limitados, mas ele diz: mas o teu mandamento é ilimitado. Então, a terra e o céu, por mais que criado na perfeição, e foram criados em perfeição, é assim que terminamos a leitura de Gênesis capítulo 1. Tudo muito bom. Ainda assim, são limitados. Mas a tua palavra não, Senhor. O teu mandamento não pode ser comparado a nada. Ele é ilimitado. Abra, por favor, e veja o que o profeta Isaías diz acerca da palavra de Deus. Isaías 40. Veja como ele fala acerca da imutabilidade, da permanência da palavra. Isaías 40. Leia comigo o verso 8, por favor. Todos. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essa é a verdade que nós temos que transmitir aos nossos filhos. Tudo passa. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Eles não vão nos ter mais. Em um dado momento eles não vão nos ter mais. Esse mundo passa no sentido de suas gerações. As gerações, elas passam. Por isso nós precisamos primeiro confiar e descansar tão somente na palavra do Senhor, que nunca passa. E precisamos partir dessa terra e deixar o coração dos nossos filhos fincados nessa verdade, que eles podem confiar nessas palavras. E por mais que eles não devam confiar tanto em nós, no sentido de que sejamos nós imutáveis, porque não somos. Somos falhos, fracos, somos pecadores. Sim, precisamos dar as mãos à verdade e à sinceridade, mas vamos falhar.
E eles precisam ser direcionados por nós a Deus. Nós precisamos dizer para eles que nós estamos pecando quando falhamos, mas Deus não. Ele não peca, Ele não falha. A sua palavra não pode deixar de ser verdadeira. Mas para você poder ensinar para o seu filho, meu irmão, minha irmã, você precisa ter a palavra de Deus em alta conta. Para você poder ensinar para o próximo, você precisa amar as Escrituras. Você não pode desprezá-las. Você não pode fazer pouco caso delas. Você não pode simplesmente abrir e ler. É Deus falando. São as palavras do eterno, do imutável, do perfeito. Nós precisamos, como escola dominical, como professores, entender a responsabilidade que nós temos com a escola bíblica dominical. Não é um lugar para entretenimento, não é um lugar para fazermos além daquilo que é sentar com a Bíblia com eles. É o único tempo que nós temos como igreja para colocar a palavra de Deus no coração dessas crianças. Claro, não estou dizendo que a maior responsabilidade da igreja é dos pais e não da igreja. Mas a igreja não pode ser um centro de entretenimento. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde a palavra de Deus é ensinada para que seja vivida. Então nós temos que sentar com essas crianças, independente da idade, os menorzinhos que seja, e inculcar neles as palavras do Senhor. E não adianta essa conversinha do diabo de que não entendem até mais do que muitos adultos que já estão cheios de preconceitos e de supostos conhecimentos. Olha o que o Estado Islâmico faz com a criança, olha o que Buda faz com uma criança, para nós querermos brincar com elas, quando muitas delas não conseguem nem abrir uma Bíblia, mas eles já conseguem pegar em uma arma, como no Estado Islâmico, que são de cedo ensinados a se defenderem. E o que nós temos feito com as nossas crianças? Será que elas conseguem manusear a arma, a espada que elas vão usar para a vida delas? E claro, por vezes a falta dentro de casa de um pai crente, que é o maior responsável, e pagará caro, responderá diante de Deus. Responderá diante de Deus. Mas as mães não serão isentas. As mães não serão isentas. Porque os pais precisam ensinar os seus filhos. Se alguém é feliz por causa do nascimento, a morte acabará com a vida. Se alguém é feliz por causa do casamento, um dia ele acabará com a morte ou com uma traição imperdoável, ou ele será afetado por graves problemas. Seca-se a erva, cai a sua flor, não permanece, não fica. Se as felicidades são encontradas na graça do trabalho, o desemprego, a falta de renda, a crise financeira vai fazer perder a esperança e muitos vão tirar a vida. Se os bens são a fonte de alegria, um ladrão as levará. E aqui nós poderíamos apontar muitas outras graças dispensadas de Deus a nós. O nascimento de um filho, a formação escolar, uma boa profissão, a aquisição de uma casa própria e muito mais. Todas elas dádivas divinas, porém limitadas, incompletas. O bem não pode tomar o lugar do doador. O bem não pode tomar o lugar do doador. Nós estamos fazendo com Deus o que nós fazemos com as pessoas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós amamos as coisas e usamos Deus. É assim que as igrejas estão cheias de pessoas que estão usando a Deus e não de servos.
não de pessoas que se curvam ante a sua palavra e se rendem a ela, mas chegam cheias de pressupostos, carregadas de conhecimento, porque Deus não sabe de nada, afinal de contas. Todas as coisas têm o seu limite, todas as coisas têm o seu fim, mas a palavra de Deus, não. Ela dura para sempre. A glória do homem é como a flor do campo. A palavra de Deus, porém, alcança e ultrapassa todas as gerações. Geração vai, geração vem, mas os seus decretos permanecem os mesmos. O homem do século 21, ele é outro, mas a palavra do Deus dos séculos é a mesma. A mulher do século 21 é outra, as famílias, mas o Senhor do tempo não muda. Cito novamente o puritano Matthew Henry, presbiteriano inglês, século 17, diz assim: a promessa divina estende-se a todos os nossos fardos, precisões e sofrimentos. Veja que coisa, as promessas divinas estendem-se a todos os nossos fardos, necessidades e sofrimentos, e tem em si aquilo que fará nossa porção e felicidade, quando pudermos contemplá-la perfeitamente nos céus. Então, nós já temos a palavra, nós já temos as esperanças da palavra, nós já somos crentes, mas ainda não chegamos àquilo pelo qual fomos preparados para ser. Estamos nesse dilema do já e do ainda não, e precisamos aguardar o cumprimento dos tempos, quando Cristo voltará, e então tudo se fará novo, definitivamente. Olhe para o Salmo novamente, leia comigo o 90 e o 91, vamos ler juntos. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Irmãos, veja que interessante, mesmo diante dos perigos, e aí eu quero trazer à memória aqui os últimos dois acrósticos, os soberbos, os que afligem o salmista, e aí ele, diante de toda essa realidade, diante de tudo aquilo que o ameaça, ele vive em paz. E lembra do que nós falamos na semana passada, a verdadeira alegria. A alegria do crente é o Senhor e não o que o Senhor dá ao crente. A alegria do crente não é os bens do doador, mas o doador, o abençoador. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que é a motivação da nossa vida. Nada criado, irmãos, pode proporcionar uma alegria que dure para sempre, porque não há nada criado que seja eterno. Até a própria terra, que até hoje está sendo sustentada, mesmo tendo sido remodelada no dilúvio, pelo menos em sua formação, quando antes se descreve que era uma pangeia, não tinha continentes, e após o dilúvio você tem essa nossa formação. Mesmo assim, ela é a mesma, mas diz que passará o céu e a terra, diz que ela está reservada para fogo. O Senhor disse que não destruirá ela mais com água. Agora perceba que o tempo que a terra tem, e é interessante quando você ouve o presbítero Adalto Lourenço, um cientista físico nuclear da nossa igreja, um homem muito culto, muito inteligente e renomado mundialmente. Quando você o ouve, você vê as pesquisas, e aqui eu pego a base deles com o grupo criacionista, a Terra ela não vai ter mais de 8.000 anos. Essa ideia de milhões é mentira. Essa ideia de milhões é mentira. A Terra não vai ter mais de 8.000 anos, porque já foi se comprovado, até cientificamente, que a substância mais duradoura que tem na Terra não duraria mais do que 10 ou 12 mil anos. A substância de maior duração.
ela não teria condições de ter mais de 10 ou 12 mil anos. E aí você pega por base de narrativas bíblicas, você faz uma conta e de repente você encontra ali 5, 6, 8 mil anos. Olhando para essa quantidade de anos, olhando para o tempo da terra, ela permanece. Ela foi fundamentada por Deus e ela permanece no seu estado, aguardando aquilo que Deus a destinou. Assim como nós cremos acerca do universo, dos astros, que tudo foi feito de acordo com a vontade do Senhor, para a glória do Senhor, para o sustento do homem, para a vida do homem. Porque o Senhor faz todas as coisas e depois coloca o homem para então viver, depois de ter preparado todas as coisas. Agora perceba que a permanência da terra, a sua fundamentação, aponta para a certeza que nós devemos ter da fidelidade divina em manter e cumprir a sua palavra. Então, por mais que pecados, por mais que Sodomas e Gomorras apareçam, por mais que infiéis e injustos apareçam, por mais que ateus, por mais que hereges, por mais que igrejas menos puras, que até blasfemam do Senhor, surjam, Ele mantém ainda, Ele sustenta ainda a terra. Ele não a destruiu. Ele aplicou o juízo no dilúvio para mostrar que Ele vai julgar. Mas ali Ele não terminou, porque não era aquele o julgamento final. Ainda haveria de chegá-lo. Quando a gente olha para a permanência da terra, para a sua fundamentação, irmãos, nós podemos crer que Ele não permitirá que a fé do seu povo seja envergonhada. Mas o que é que tem a ver a minha fé com a fundamentação da terra? É que Ele que sustenta todas as coisas não muda. Então eu posso crer nas suas palavras. É para esse sentido que o poeta está chamando. É para esse sentido que ele está chamando de geração em geração, verso 90, fundaste a terra e ela permanece. Qual é o sentido? Por que saber disso? Tu és confiável. Tu és confiável. A tua palavra não engana. A tua palavra não engana, tu não mentes. A terra permanece somente por causa do Senhor. Não é por causa de aquecimento global ou o que quer que seja. Não é por causa de não jogar papel no chão, e isso de fato é um mau exemplo. Isso de fato é um mau exemplo. Lugar de lixo é no lixo. As pessoas que saem sujando a rua são mal educadas. E infelizmente, se for cristão, é pior ainda, porque é um crente mal educado. Lugar de lixo é no lixo. Mas a terra não é sustentada porque não tem papel, porque a natureza está sendo preservada. Ela é guardada porque Deus a está sustentando. Geração após geração, o homem, a terra, os animais, ou seja, toda a criação é sustentada pelo poder da sua palavra. Isso desde o início. O inimigo tenta destruir, o inimigo tenta atrapalhar, ele tenta parar o reino de Deus. Foi assim no Éden, tem sido assim até hoje. Por isso, irmãos, a urgência de como pais, a urgência de como líderes da igreja, de como oficiais na igreja, de inculcar nos nossos pequeninos a palavra do Senhor. Mas também de não abrir mão de rebater qualquer um que seja na sua vã filosofia ou no seu conhecimento. Paulo diz, olha, repreenda a ele 1 ou 2 vezes, mas se ele for irrepreensível, dê as costas. Não fique perdendo tempo com discussões tolas. Ele não quer aprender. Ele apenas é um indagador. Ele apenas é alguém que gosta de contendas. Não fique perdendo tempo. Tem muita gente para ensinar. E esses poucos anos têm me ensinado isso, irmãos. Que o conselho por vezes perde tempo com bode, quando deveria pastorear as ovelhas e expulsar os bodes do rebanho.
a duras penas, eu tenho, nesse pouco tempo, vivido isso, nos gastando em forças com quem não quer nada, cheio de dedos, cheio de política, achando que é a palavra do homem, é o carinho do homem. De repente, quem sabe, é a palavra de Deus, tão somente, fielmente vivida e pregada. Não estou dizendo com isso que nós devemos desistir, não é isso que eu estou dizendo. É que nós devemos ter discernimento. Nós precisamos ter sabedoria e separar os porcos que de repente nós estamos tentando levar pérolas para eles. Eles não vão valorizá-las. Quando por vezes tem irmãos da igreja abandonados, tem ovelhas do Senhor abandonadas, porque nós não temos sabedoria. Então precisamos voltar e, como Salomão, retornar e dizer: Senhor, nos dê sabedoria para pastorear o teu rebanho. Nos dê sabedoria para ensinar na classe de escola dominical, para administrar uma sociedade interna, para liderar um grupo de diáconos, um grupo de música, ou qualquer classe, qualquer área da tua casa que seja. Nos dê sabedoria, Senhor. Perceba, irmãos, como nós devemos olhar para essa realidade e tentar entender que o Senhor está governando, o Senhor está dirigindo. Os inimigos procuram destruir o peregrino, eles vão apanhando os fracos na caminhada. Os inimigos vão se levantando, mas eles são passageiros. Os inimigos não permanecerão, serão lançados fora. Eles não podem ser empecilhos para pararmos e não trabalharmos para o Senhor. E quem sabe se isso nos custar a vida, tão somente nos custará a vida. Não podemos parar, não podemos negociar, nem negligenciar a obra do Senhor. A permanência da criação é a segurança que nós temos na fidelidade do Senhor, quando Ele diz que eu estou com vocês todos os dias. É a confiança que nós devemos ter para levar a sua palavra, e mesmo quando tudo está contrário ao que nós queremos ou pensamos. Abra, por favor, em Atos. Até no maior evento da história humana, a mão de Deus nunca deixou de estar presente. Até no evento mais trágico dessa terra, que não é a peste chinesa, que não foi a peste bubônica, a peste negra, ou gripe suína, ou vaca louca, o que quer que seja. Primeira ou Segunda Guerra Mundial, as cruzadas, ou qualquer outra que seja, foi a morte do Senhor. O evento mais cruel e marcante dessa terra, a qual ela já presenciou. Mas veja Atos 2, 22 e 23. O grande apóstolo Pedro, depois do seu discurso, no momento que o Espírito Santo está batizando, ou seja, convertendo, trazendo as nações aos pés do Senhor, Pedro se levanta e diz, verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Determinado desígnio e presciência de Deus. Agora vá para o capítulo 3. Olhe a partir do versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo,
Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. A morte de Cristo foi ordenada por Deus. A morte de Cristo foi planejada por Deus. Foi decretada por Deus. Perceba que todas as circunstâncias, todos os momentos, qualquer um que seja ele, está diante daquele que é imutável, está cumprindo a voz daquele que é perfeito, e quem não der ouvidos a ele será eliminado. Será eliminado. Ele não tem preocupação nenhuma se vão gostar da sua mensagem ou não. Será eliminado. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus? Como é que você abre as Escrituras? Como é que você lê as Escrituras? Ou para que você lê? Será que você se preparou para vir ouvir o Senhor falar? Ou você, como um mero religioso, veio bater um ponto, trouxe seu cartão espiritual, marcou o seu ponto, tomara que acabe logo, de repente até marca outro ponto, já é mais uma vantagem, à noite, você se preparou para vir ouvir o rei falar, você preparou o seu coração para ouvir o Senhor falar, para vir ao dia dele, na casa dele, ousar colocar os pés na casa dele. Você se preparou para isso? Ou você simplesmente acha que é abrir o armário, acordar como quer e dizer, é para onde temos que ir? Porque é o costume. Será que você tem agido igual um ímpio que vem tentar usar Deus? Quantos na caminhada nós percebemos que usam várias desculpas para sair da igreja? Uma delas, o homem. Eu não vou por causa dela. Eu não vou por causa dele. Outros, ao contrário, eu vou por causa dela. Eu vou por causa dele. Eu julgo que essas pessoas nunca vieram por causa de Cristo. Eu julgo que aquelas que não voltaram mais por causa de homens, nunca voltaram porque nunca estiveram por causa de Cristo. Eu vou falhar, nós falharemos, você vai falhar, mas o Senhor nunca falhou. Ele nunca falhará. A firmeza que eu e você devemos ter na fé não é o meu irmão, por mais que nós tenhamos que amar e servir
por mais que nós tenhamos que ser testemunha um para o outro, a firmeza da nossa fé, diz a Escritura, tem um único autor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós permanecermos firmes, irmãos, por causa do Senhor. Quem está na igreja, ou quem sai dela, deve entender, é por causa de Cristo. É contado que o grande pregador batista Charles Spurgeon, e qualquer um que lê Charles Spurgeon sabe do peso que tem as suas palavras. Um público de 3.000, 4.000 pessoas ali na Inglaterra ouvia a cada domingo, quando ele então abria as Escrituras e abria a ferida deles e tirava o curativo, então começava a futucar aquelas feridas, a imundícia, a podridão. Então dizia: vamos matar esse homem, nós não voltamos aqui mais nunca. E saíam bandos de 100, de 1.000. E diz os relatos que no outro domingo eles ficavam nas esquinas mais próximas que pudessem conseguir ouvir o pregador falar. Eles tentavam fugir do Senhor, mas não conseguiam, porque não há como fugir do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender, nós precisamos ter a fé alimentada, nós precisamos ajudar o outro, como Paulo vai dizer, os mais fortes, sustente, suporte as debilidades dos mais fracos. Ajude-os. Deixe de comer carne se preciso for. Deixe de entrar, deixe de sair, até que o fraco entenda que ele está errado. Mas não subjugue, porque você já é conhecedor. Isso é marca de soberba e de arrogância, e ela não tem lugar na casa do Senhor. Porque o próprio Deus em Cristo nos mostrou isso, quando não só caminhava, mas estava na casa dos pecadores, comia com eles, bebia com eles, diz a Escritura, ao ponto de ser chamado um bebum. E ninguém nunca viu Cristo embriagado. Ninguém nunca viu Cristo embriagado. Mas até hoje, como os fariseus, nós fazemos o critério da religião. É como eu quero que seja. É como o mundo diz que é. Está errado. É como o Senhor da igreja diz que é. Eu preciso, irmãos, meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras e pedir a Deus: Senhor, nos dê graça para nós não criarmos uma religião farisaica, nós não seguirmos uma seita, nós não criarmos um Deus, isso é idolatria, um Deus segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas que eu possa te enxergar, que eu possa te ver, Senhor, nas tuas palavras, e que eu aprenda a te servir como o Senhor quer que eu te sirva, como o Senhor se agrada em ser adorado. E para isso Ele constitui na igreja pastores, presbíteros, mestres. Ele coloca os seus oficiais para que se curvem à palavra, peçam graça a Deus, ensinem a igreja, peçam graça a Deus e ao mesmo tempo que aprendem, ensinam. Imagine uma casa quando a criança ela é o mestre. Imagine se no nosso governo, diante de tantas decisões a serem tomadas, até aquelas que decepcionam alguns, tivesse uma criança ali de 5, 7 anos com a caneta na mão. E não menosprezando a criança, mas que tragédia não seria? É assim que nós por vezes somos a vida inteira na igreja, infantis. Não amadurecemos. Não amadurecemos. Para terminar, irmãos, vamos ler juntos o 92 ao 95.
Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. A certeza da vida cristã, ela é testemunhada nas páginas das Escrituras. E aqui, irmãos, é algo fascinante quando ele vai dizer, sou teu. Que declaração! Que declaração! Que declaração mais romântica poderia a esposa ouvir do marido dizendo, sou teu? Mas que declaração mais romântica o marido ouvir da sua esposa, sou teu, pertenço a você. E aqui Davi está dizendo, o salmista está dizendo a Deus, ó meu marido, sou teu, pertenço a ti, Senhor. Como diz Matthew Henry, cito novamente, não sou meu, não pertenço a ninguém mais, sou somente teu. Pertenço a ti, Senhor. Tudo é mantido pelos teus juízos, todas as coisas estão a dispor de ti mesmo. O coração do perverso faz o peregrino desviar os passos, mas a tua palavra, a comunhão do Senhor não é abandonada, porque eu sou teu. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, de repente nós temos os confrontos, mas eu sou teu, Senhor. O confronto que eu tenho com a lei, o confronto que eu tenho com meus pecados, com esse mundo, com Satanás, até me embaraçam a vista, até me fazem adoecer, até me fazem enfermar, até me levam à incredulidade por vezes. Mas eu sou o teu, Senhor, e ele clama, salva-me. Socorre-me, Senhor. Aqueles que acham que podem burlar o Senhor são tolos, são nécios, achando que Deus não conhece o coração. Falava com os adolescentes essa semana, e aqui eu já adianto, aqueles que vão estudar na classe de catecúmenos, nós não professamos a fé porque você é regenerado. Porque nós não professamos a fé porque o homem é regenerado. E deixa eu explicar. Não tem como o conselho saber se você é regenerado. Mas nós professamos a fé por ouvir você dizer que crê no Senhor. As tuas palavras, elas valem muito. E elas vão dizer ao conselho que você está regenerado, que você já foi regenerado, e de repente você ainda está morto. E você vai professar a fé, você vai ser batizado, mas ainda está condenado ao inferno. Ainda está condenado, porque não é a profissão de fé ou o batismo que te salva, é a regeneração, a obra de Cristo em tua vida. Por isso eu quero que você que já foi batizado, professo, avalie sua vida. É só um mecanismo? Você apenas seguir um ritual? Ou de fato você pode dizer, eu sou teu? Ou de fato ele pode entender, e ele conhece a mente e o coração, e ele sabe que as tuas palavras não são mentira. Ele sabe que você não enganou o outro. Ele sabe que você pertence a ele. Não se engane, Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Sim, é necessário a regeneração. Sem regeneração não vai para o céu. O nascer de novo. Importa-vos nascer de novo, mas não é obra de homem. Não é obra de homem, é obra do Espírito Santo de Deus, onde nos faz crer com o coração. Mas o apóstolo diz que com a boca confessa o que crê no coração. É por isso que nós professamos a fé. É por isso que nós batizamos. Porque nós temos que acreditar nas palavras, a não ser que nós consigamos enxergar uma discordância muito grande. Por isso
o zelo que nós devemos ter de ensinar o que é correto. Porque ninguém pode disciplinar seu filho se não ensinar. Ninguém pode disciplinar seu filho se não ensinar. Mas depois de ensinado, ele deve ser disciplinado. Porque quem não disciplina o odeia. Eu não terei dificuldade de sentar e dizer, meu irmão, calme um pouco mais. Avalie isso aqui na sua vida. Avalie isso aqui na sua vida. Vamos caminhar um pouco mais. Eu não sou da classe de que precisa batizar. Em referência a números, não. Eu não tenho nenhuma preocupação de no final do ano o presbitério dizer, mas não batizou ninguém. A minha preocupação é diante de Deus. Por que não temos batizado ninguém, Senhor? Por que nós não temos batizado ninguém? Tirastes o teu espírito de nós? Não estás a converter mais? Mas não para relatório de homens. Não para relatório de homens. Matthew Henry afirma, eu sou teu. Busco os teus preceitos. Então já adianto a você da classe de catecúmenos, ou você que tem interesse, as adolescentes, os adolescentes, avalie seu coração. Não deixe de entrar na sala, porque lá você vai ser confrontado e vai estudar. De repente o próprio Espírito toca o seu coração para converter em áreas que você ainda não enxergou. Porque é para isso que o professor da classe tem que estar preparado, para usar um bisturi e abrir a sua carne e tentar mostrar para você a redenção em Cristo, a cura que vem do Senhor. Porque você não pertence a você, você pertence a Ele, ao Senhor. Como é que nós vamos cuidar das ovelhas do Senhor? Com o maior cuidado que nós pudermos. E aqui eu cito mais uma vez outro presbiteriano do século XVII, agora o pastor Edmund Calvin. Ele diz assim, a palavra de Deus é o antídoto santo contra a ruína e a destruição. A palavra de Deus é o antídoto santo contra a ruína e a destruição. Ela é a pomada para o santo adoecido, ela é o revigorante para o santo moribundo, ela é um precioso medicamento para impelir que o povo de Deus pereça nos tempos da aflição. A santa pomada de Deus, o santo revigorante de Deus, o remédio do Senhor. As tuas palavras, Senhor, me dão vida. A tua voz, Senhor, nos dá vida. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Um bálsamo, um martelo. O profeta disse que ela é um martelo que destrói a pedra, desmiuça a pedra. Irmãos, nós precisamos fazer como o salmista e declarar a nossa fé. Declarar a nossa fé. Eu sou teu, o meu prazer está em ti, Senhor. João Calvino diz que Davi crê que não há outro consolo, nem outro remédio para a adversidade, senão descansar confiante na palavra de Deus. Não há outro remédio, não há outro consolo. Ainda estamos nesse mundo de trevas, meus irmãos. Ainda estamos nesse corpo de pecado. Ainda sofremos, ainda fazemos os outros sofrerem. Porém, a certeza que é apresentada na palavra de Deus é que Deus nunca nos abandonará. Mas Ele mesmo disse que enviou o seu Espírito, o Espírito que procede do Pai e procede do Filho, e disse que estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Certeza essa que é imutável.
porque a palavra dele é imutável. Ele não mente, ele não muda, ele é eterno, ele é santo. Que o Senhor Deus nos renove, que o Senhor Deus nos revigore e creiamos, irmãos, que sua palavra nunca passará. Ela é a mesma hoje e será para sempre. Amém.